dia a todos, aqui quem fala é Lavarini, vamos para mais um vídeo de comentário de pré-abertura de mercado, hoje dia 28 de abril, quinta-feira, pelo menos aí nesse horário de 9h10, temos aí índice futuro caindo 0,25% a 66.720, continuando aí uma tendência de curto prazo de queda, que eu vim alertando para a faixa de congestão, né, entre 68.435 e 67.720. O mercado perdeu os 67.720 e começou uma realização mais intensa, voltando aí a testar os suportes deixados aí em 18, 19 de abril. O mercado então não está muito interessante no momento, ela não conseguiu manter um repique muito forte, fez um repique somente aí no primeiro nível de Fibonacci, não alcançou nem o segundo, mostrando aí uma certa fraqueza do índice. Então eu teria cuidado, eu já venho alertando que o Dow Jones já esticou bem, já está quase no nosso último, entre aspas, né? Porque não quer dizer que não possa romper e alcançar novos objetivos, mas já está, olha quanto perto já está o Dow Jones do nosso objetivo de 12.750, na casa de 12.750, 12.800. Então a gente tem aí mais 0,5%, entre 0,5% e 1% somente de alta para o último objetivo de longuíssimo prazo, que é um pivô rompido em maio, na verdade rompeu em agosto de 2009. Então, muita atenção, nós aqui estamos bastante líquidos já, novas operações temos que tomar bastante cuidado. Claro, a gente não pode ficar tão preso assim ao Dow Jones, a gente opera a Bolsa Brasileira, a gente tem que acompanhar o nosso índice. Eu costumo falar que, na realidade, a gente nem precisa acompanhar o Dow Jones. O Dow Jones é mais como uma referência, porque o que acontece lá fora é impactado aqui em milésimos de segundo. Então, essa vantagem de acompanhar o Dow Jones, eu não vejo essa vantagem em acompanhar o Dow Jones ao vivo, né, em tempo real. A gente tem como uma referência. A gente pode dar uma olhadinha aqui em alguns ativos. A Mar, ela perdeu a mínima de ontem. Para traders mais agressivos aí poderiam realizar uma venda com stop acima de 30,60. O gráfico dela já está bem longe das médias, média de 21 aí, praticamente 8%, a média de 50, então 16%, bastante esticado. Alcançou o último, na verdade, que a gente utiliza aqui na ARP Invest é o de 261,8%, mas se a gente projetasse mais 100% acima de projeção de Fibonacci, a gente encontraria 30,16. O papel bateu lá, fez um doji, perdeu a mínima. Então, para traders mais agressivos, esses ativos seria interessante realizar uma venda aí. Ambev segue em alta aí. Ontem, por algum motivo, algum erro do software, ele tinha indicado um doji, mas não perdeu de qualquer forma, não perdeu a mínima, não perdeu nenhum suporte e segue buscando aí o topo do canal. Muita atenção também para esse ativo. Não existem ainda divergências, mas o que a gente pode ver também é que ela está numa região bem íngreme aí, de linha de tendência de alta, tá? Então vamos acompanhar também esse ativo para tentar, quem sabe, efetuar uma venda também alugada nesse papel. CPFE não perde suporte de forma alguma, não gerou a venda ainda. Então vamos tentar vender aí somente na confirmação mesmo, para não ficar naquela de chute, né? Nós não estamos aqui para chutar, a gente está aqui para seguir uma estratégia e seguir o que o gráfico nos diz. Enquanto o CPFE se encontra no topo, muita gente pode
está acreditando ou imaginando que isso aqui seja um fundo duplo, mas o fundo duplo ele só é, como eu já disse, ele só é fundo duplo quando perde o último fundo. Topo duplo, desculpe, quando ele perde o último fundo. E aqui ainda não existe topo duplo, existe sim uma volta ao último topo, que realmente é uma resistência, mas enquanto não perder esse suporte intraday, que eu vou mostrar para vocês aqui, né, essa congestão e esse suporte 46,40, 46,45, não confirma nenhum tipo de venda. A gente pode ver aqui um ativo que eu acho interessante, rompimento aí de resistência 685, rompimento de linha de tendência de baixa, tá? É um ativo com menos liquidez, mas dá para ir comprando aos pouquinhos aqui, já tem 3 dias que o ativo nos deixa ir acumulando ele, aumentando a posição na carteira, mas também não recomendo grandes posições nesse ativo, já que tem uma liquidez muito fraca, e manter o stop aí abaixo do candle de rompimento, que seria o 69. Então atenção também para esse ativo, já está em posição de compra. BRML, ela sofreu uma realização aqui, ainda se encontra aí com rompimento de topo histórico, acima do nosso stop de 16,75, é um gráfico de position, então eu não vou comentar tanto sobre esse ativo, porque é um gráfico mais de longo prazo, então a gente vai tentar falar um pouco mais sobre ele somente quando ele der algum indício aí melhor para a gente no gráfico semanal. Como é um position, vamos deixar ele andar, vamos dar espaço para ele e a gente volta a comentar dele quando tivermos aí uma movimentação mais interessante. BVMF, infelizmente a gente foi estopado aí por pouca coisa, a gente chegou a colocar um stop a 11,75, ela chegou a perder aqui, tá? Fomos estopados no ganho, tá? No ganho, então posição encerrada em BVMF, mas foi uma posição bastante vencedora de curtíssimo prazo, um swing trade aí de curtíssimo prazo, então o papel voltou depois, mas poderia também ter caído junto com diversos outros papéis, como os Minas, que caiu bastante forte também, Gerdau. Então, stop é stop, a gente tem que seguir a regra e vamos para a próxima operação, sem problema algum. E ainda saímos no lucro. Temos aí também SUSB, tá? Se a gente colocar aqui, a gente ainda segue intacto desse ativo aí. Eu cheguei a falar para vocês, com o stop aqui a 14,32 no último fundo, eu cheguei a falar para vocês que eu iria realizar nessa caixa. Foi um movimento muito rápido, tá? Eu falei que aproximadamente 15,55, 15,60 até 15,80, 90 eu ia começar a realizar uma parte da posição, justamente porque é uma resistência, né? Então, mas a gente está seguindo uma estratégia aí de longo prazo, o mercado dela rompeu uma congestão muito forte, então a tendência realmente é de continuar as altas e todo papel de alta a gente sabe que a resistência foi feita para ser rompida, praticamente não, entre aspas, aí não existe resistência no mercado de alta, mas de qualquer forma resistência é resistência, a gente libera um pouco do ativo para diminuir o risco e novamente igual eu falei, a gente pode retomar esse ativo caso ele caia, esse pedaço da posição que a gente realizou, para diminuir o médio no papel, já que ele está com uma configuração ainda muito atrativa, ainda se encontra numa configuração bastante interessante. Chamar a atenção também aqui de vocês para Cyrela, tá? Cyrela, ela parece fazer aí uma bandeirinha para continuar o movimento de alta. Ela ainda tem um objetivo ali em 17,75, que até mesmo fecharia o gap aqui deixado, mas muita atenção também que foi um suporte perdido que intensificou essas quedas aqui.
que deu uma queda depois de 15%, 16%, e vai encontrar coincidentemente com linha de tendência de baixa de longo prazo. Então, quando eu encontro números assim bastante coincidentes, realmente é que são fortes e a gente deve dar um valor especial a eles aí. Então, também chamaria a atenção para vocês por Cyrela 3. Tá? Por último aqui, gostaria de mostrar para vocês um papel que eu estou achando bastante interessante na linha aí de Suzano, tá? Rompeu linha de tendência de baixa, rompeu forte as médias, foi buscar novos objetivos e realizou e vem realizando aí desde do topo até 50%. Acredito que a R$10 aí possa mostrar uma pressão compradora, vai coincidir com a média de 50 períodos, então muita atenção nesse ativo também. Não tem um ponto ainda definido de trade, porque esse mercado é difícil de definir um ponto de entrada quando o mercado cai assim em escadinha, ele não forma uma resistência muito bem definida, ele cai em escadinha, mas muita atenção no ativo aí também. Tenho intenção de comprar, acredito que está na mesma configuração de Suzano, um pouco diferente, né? Suzano vem de uma tendência de longuíssimo prazo de alta, a MMX está um pouco mais complicada, vem de uma tendência de alta, mas está longe ainda do topo, no médio prazo uma congestão muito forte, mas está uma configuração aí de curto prazo, mais ou menos parecida com Suzano, e eu gostaria sim de fazer uma posição nesse ativo, claro, com confirmação, com o papel nos mostrando uma força especial aí, e não só comprando na realização, simplesmente porque vai tocar uma projeção. Isso até que pode ser feito para traders mais agressivos, né? Mas então temos que ter consistência. Operações, quem é agressivo mantém as operações agressivas, conservador, então vai adequando também de acordo com o mercado. Eu acredito que o mercado não está muito saudável ainda, então a gente liga o nosso modo conservador um pouco mais e espera uma confirmação melhor dos ativos. Voltando aí no índice futuro, continua aí leve queda de 0,28. Mercado, tomar muito cuidado com o mercado agora, muito cuidado com rompimentos falsos, porque o mercado realmente mostrou sua fraqueza nessa semana, veio aí realizar somente na primeira projeção e já caiu intensamente, então probabilidade grande aí de testar o fundo novamente também a 66 mil pontos. Então cuidado, muito cuidado com o mercado. Vamos aguardar aí confirmações dos ativos para a gente entrar, porque realmente não foi um sinal muito interessante que eu obtive aí nessa semana do nosso mercado. Então é essa mensagem que eu dou para vocês aí. A gente se vê então no vídeo de fechamento. Desejo a todos um ótimo dia, bons trades e até mais. Um grande abraço.